Olá pessoal, boa tarde. Já já iniciando a nossa live sobre a avaliação, anamnese, estudo de casos, falando um pouquinho sobre essas três importantes situações que antecedem ao processo de intervenção, onde eu, professor Wilson Cândido, terapeuta ocupacional, professor universitário, diretor da Mais Estímulos, coordenador de pós-graduação, vou falar com vocês hoje sobre essa temática muito interessante para qualquer profissional, independente da sua área de atuação. Quando a gente fala de anamnese, de estudos de caso, de avaliação, a gente está falando de atendimento clínico e atendimento institucional, seja o atendimento nos espaços clínicos, né, clínicas, hospitais, locais que trabalham com intervenção clínica, ou nos espaços institucionais, como as escolas, os centros de atendimento, as salas de recurso multifuncional. Não, em todos esses espaços, independente da abordagem, seja ela pedagógica, psicopedagógica, neuropsicopedagógica, terapêutica ocupacional, fonoaudiológica, psicológica, a da assistência social, da área médica, da área da enfermagem, todas essas áreas realizam esses processos de avaliação, fazem o que chamamos de entrevista ou anamnese, e dependendo da situação em que o caso, esse caso estudado ou em atendimento seja apresentado, faz-se importante aí um estudo acerca desse assunto. Então é nessas três pautas, anamnese, avaliação e estudos de caso, que a gente irá conversar nessa live que vai até às 18 horas. A partir das 19 horas de hoje, eu vou estar de novo com uma live conversando sobre recursos lúdicos, recursos pedagógicos, recursos terapêuticos, onde eu vou apresentar uma infinidade de jogos educativos bem interessantes, mostrando rapidamente os objetivos de alguns, porque são muitos os recursos que eu separei para vocês hoje, para que a gente veja a quantidade de possibilidades que a gente tem a partir do uso, né, desse processo de mediação com um recurso lúdico, com um jogo, com um brinquedo. Mas nessa live vamos conversar sobre anamnese, avaliação e estudos de caso. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é essa anamnese. Anamnese ou social, anamnese ou entrevista familiar, seja lá o nome que a gente utilize, dependendo do local onde o serviço aconteça, normalmente ela acontece enquanto ferramenta de investigação a partir de uma entrevista que é feita pelo serviço social, pelo assistente social. Mas quando não se tem esse profissional no contexto do atendimento ou da equipe em que você atua, a anamnese pode ser aplicada por qualquer profissional, de qualquer área. Lembrando que quando a gente tem esse profissional do serviço social, fica mais interessante porque ele vai fazer toda uma coleta de informações junto à família durante o processo de anamnese, para se entender a dinâmica sociofamiliar, a dinâmica socioeconômica, né, de toda a história anterior do diagnóstico ou da queixa que levou essa criança, ou adolescente, ou adulto até aquele espaço de atendimento, antes de realizar as avaliações propriamente ditas e os serviços de intervenção. Então, nos centros de atendimento educacional especializado, nas clínicas que tem essa equipe toda, composta inclusive por serviço social, geralmente essa anamnese ela é feita no setor de serviço social. Mas quando não se tem esse profissional, também é um instrumento de avaliação utilizado por qualquer outra categoria profissional. Lembrando sempre que cada categoria profissional vai dar destaque dentro da coleta de informações na anamnese para aquilo que é mais relevante dentro da sua proposta de intervenção. Então, cada área vai explorar um pouco mais algumas informações que são relevantes ao seu processo de intervenção dentro da área em que você atua. Então, a anamnese ela é o primeiro contato com a família, né, onde se vai compreender como se constitui aquela família, como é que se organiza esse grupo familiar, independente de sua composição, como é que foi o momento de notícia da gravidez daquela criança ou adolescente, que vai ser o foco de estudo mais tarde,
Quais foram as emoções que a família vivenciou durante esse processo gestacional, que tipo de intercorrências aconteceram durante a gestação. E aí é sempre importante, antes de começar o processo de entrevista com a família, falar da importância de ser fiel na apresentação desses dados. Porque muitas coisas que mais tarde a gente vai perceber durante a avaliação com a criança ou na intervenção, vai ser melhor compreendida quando a gente entende toda a dinâmica familiar. Então, continuando dentro desse roteiro da anamnese, você tem a história gestacional, as intercorrências, se aconteceu alguma questão de ordem traumática, se a mãe fez uso de alguma substância, se teve tentativas de aborto, já teve abortos anteriores, né? Se tem alguém na família com algum histórico de transtorno, de deficiência, de dificuldades, tudo que você puder coletar do conjunto familiar nesse momento é extremamente importante para a compreensão do diagnóstico da criança e de como ela se apresenta. E aí, passou desse momento de conversa, você agora vai entender quais são as expectativas da família com relação àquela criança. Então, como foi a descoberta de alguns sinais que foram importantes para se buscar por essa condição diagnóstica, como a família lida com essa dificuldade, se a família passou por aquele momento de negação, de adaptação e de aceitação frente ao diagnóstico da criança, quais são as dificuldades que a criança tem, se ela mamou, se ela não mamou, se ela fez uso de chupeta, com quem ela dorme, qual a qualidade do sono dela, com que idade a mãe colocou essa criança na creche, na escola, quais são as dependências que a criança tem em casa em relação ao domínio de atividades, né, adaptativas, se a criança faz uso medicamentoso. Então, tudo que você puder extrair da família acerca dessas questões voltadas ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança. E há outras questões que estão aí, né, no entorno desse sujeito, enquanto dinâmica familiar, faz-se importante. A relação da criança com o pai, como é que o pai interage com a criança, se tem algum tipo de recreação ou de lazer com aquela criança, como está a dinâmica da família, ou se houve mudanças com a chegada daquela criança, né? O que é que ela espera dessa criança enquanto desenvolvimento da sua vida escolar, como é que está o desenvolvimento da criança em todo o contexto de comunicação, de interação, né, de convivência com os outros irmãos, se tem outros irmãos ou não. Então, tudo isso é coletado durante o processo que chamamos de anamnese. A anamnese é uma entrevista detalhada desde a identificação da criança, a identificação de quem está informando tudo isso que está sendo perguntado nesse momento de entrevista, a composição familiar, quantos filhos tem, quanto ganha a família, como têm sido as dificuldades da família acerca desse conjunto de situações que demandam agora enquanto custo para o tratamento da criança, se a mãe trabalha, se precisou parar de trabalhar para dar atenção à criança, com quem a criança fica. O que você puder fazer de perguntas nesse momento é importante. Lembrando sempre, é um momento em que você, entrevistador, seja assistente social ou seja qualquer outro profissional que vai ser o aplicador dessa coleta de informações, precisa estar isento de qualquer cara feia, de qualquer expressão de espanto, de susto, de qualquer forma de julgamento. Por que eu estou falando isso? Porque é o momento de você conversar para saber. Não é o momento de intervir. Não é o momento de fazer censura. Não é o momento de se espantar com nada. Se você faz uma pergunta e a resposta da mãe é absurda sobre a sua ótica, você simplesmente anota do jeitinho que ela respondeu e coloca entre parênteses, segundo informações da mãe, segundo informações da genitora. Você não vai dizer por que a senhora fez isso, mas por que você fez isso? Você acha que está certo? Você não vai dizer nada disso. Não é momento de censurar. É momento de você conhecer. Se mais tarde você precisar de um momento para conversar com a família, ok. Mas nesse momento, se você fizer uma expressão de que se espantou,
ou do que aquilo que a mãe ou o pai falou é absurdo demais, merece uma crítica, um julgamento, naquele momento você perdeu a chance de continuar coletando informações importantes e reais sobre aquela criança ou adolescente que você vai precisar dessas informações para atender. Porque se você demonstra espanto, ou a pessoa que está dando a resposta já se fecha. Porque ela já entende que falou alguma coisa demais e que ela não precisa estar ali para ser julgada. Também nesse momento é importante lembrar que você, entrevistador, precisa controlar as suas emoções. Precisa controlar a vontade de chorar frente a uma tristeza de uma história. Você não está ali para chorar junto com a mãe. Você está ali para ouvir, se for o caso, dar apoio naquele momento, mas deixar que a mãe chore se ela precisar chorar. Estou falando mãe, porque geralmente é a mãe quem vai para esse momento. E é outra questão importante. Quando vai o casal, a gente também precisa ficar atento, com um olhar de observação, para ver quando um responde uma coisa, qual a reação do outro. Porque às vezes a mãe responde uma coisa e o pai diz, faz uma cara e diz assim, não. Ou desfaz o que ela disse e vice-versa, ou a própria expressão do pai ou da mãe diante de uma resposta de um dos cônjuges já dá uma ideia de que ali existem informações que não estão muito bem esclarecidas. Então, é importante que você fique ali isento de qualquer comentário, de qualquer julgamento, para ouvir o que você precisa ouvir de informação e, se for o caso, né, se você for assistente social, repassar essas informações para o profissional que vai acompanhar. Se você é o próprio profissional que vai acompanhar, você já tem munição suficiente para entender esse sujeito que estará em atendimento com você. Então, esse momento da anamnese é um momento extremamente importante. E outra informação interessante que a gente precisa sempre construir. É preciso que, antes de começar toda essa coleta de informação, que você, profissional, apresente para essa pessoa, para esse casal, para o pai ou para a mãe que vai ser entrevistado, o porquê daquela coleta de informação. Qual a importância de você estar perguntando tudo isso da criança? Então você vai explicar que isso é importante para entender melhor a criança, para que as propostas de intervenção sejam muito mais eficazes, porque agora vai saber exatamente onde atuar a partir das dificuldades que foram apresentadas, e dessa forma você está passando para essa pessoa ou esse casal uma mais segurança. Ele vai se sentir mais seguro, ele vai se sentir confiante, porque essa relação de empatia tem que acontecer para que o outro se sinta à vontade para falar. Se você está lá numa condição de imponência, com um discurso muito elaborado, muito técnico, que pai e mãe que está sendo entrevistado não entendem, eles vão responder qualquer coisa. Por isso que também é outra informação importante, é que você que vai entrevistar tem que estar atento ao nível sociocultural de quem está sendo entrevistado para adequar a sua linguagem, as suas perguntas, a sua fala, de acordo com a compreensão do outro. Não vai falar de termos técnicos para alguém que não tem nem instrução suficiente para compreender esses termos técnicos, né? Alguém está dizendo aqui que o problema é segurar as emoções. Geralmente as condições são delicadas. É verdade. Mas a gente, enquanto profissional que está no atendimento, a gente precisa abstrair essas questões emocionais. Senão você vai ser mais vulnerável do que a família. E aí não é o que a família espera. A família vai buscar apoio. Ela não pode ser o apoio de quem está ofertando apoio a ela. Por isso que é importante que você tenha essa postura, engula o choro, fique firme. Mesmo que depois você sofra com isso, você precisa ter essa frieza para saber lidar com essas questões, senão você acaba atrapalhando o processo. A Adriana está dizendo que existe abuso, casos de abuso, e a família pede sigilo. Também. Adriana, muito boa colocação. Tem informações na anamnese, dependendo da vontade do pai ou da mãe, essas informações não devem ser registradas no papel. Ela pode contar coisas que você não vai colocar no papel porque ela ainda não está pronta para lidar com isso. Então também tem essas informações que ficam ocultas. Você sabe porque ela está confiante em você, mas nem sempre você pode colocar isso no papel porque isso vai ser de acesso a quem está na equipe de atendimento e a família às vezes não se sente ainda à vontade para compartilhar com todo mundo algumas informações. Por isso que é importante, mais uma vez, mostrar a importância do que é esse momento de conversa com a família para que ela também se sinta confiante
em fornecer informações e deixar as informações ao acesso de todas as pessoas que vão buscar por essas informações para o entendimento de quem estará no processo de intervenção. Então, a anamnese ela tem esse conjunto de informações importantes que irão auxiliar no momento em que você vai ter o primeiro contato com a criança, com o adolescente ou com o adulto, para iniciar o seu processo de avaliação. Tá? A primeira coisa que você faz antes de começar a avaliação é a anamnese. Se você está numa equipe multidisciplinar e tem alguém que faz a anamnese como serviço pontual, antes de começar a fazer o seu processo de avaliação com a criança, seja ele individual com você, ou seja ele dentro de uma equipe, como acontece às vezes nos centros de AE, é importante que você primeiro leia a anamnese, veja se a criança tem um laudo na anamnese, veja quais são os relatos da família ali na anamnese, para começar a observar a criança. Senão você vai acabar também, muitas vezes, atrapalhando o processo por não ter percebido algumas questões ou orientações que podem ser importantes para esse momento da avaliação. E aí, no momento da avaliação, a gente tem duas questões importantes. Então, passamos pela anamnese, que é toda essa coleta de informação com a família, seja com a mãe, seja com o pai, seja com a família, né, com o casal. Também teremos a anamnese, onde não vai estar presente nem pai nem mãe. Às vezes é alguém que adotou a criança e não tem muita informação sobre aquela criança, enquanto história, né, anterior à gestação ou logo após os primeiros momentos pós-parto. Vamos ter situações de anamnese com uma pessoa responsável por um abrigo X que está com aquela criança, que não tem tanta informação também dessa criança. Por isso que é importante a gente ter todo esse jogo de cintura para esse momento de conversa. Lembrando que quando eu falo de abrigo, a gente tem uma outra situação que merece uma atenção especial. Quando você atende uma criança abrigada, né, tutelada pelo Estado, que ela está naquele abrigo porque ela foi retirada da família por maus tratos, por abuso, por negligência, por abandono. A gente tem muitos casos assim aqui no estado do Ceará, tem alguns abrigos de crianças e adolescentes. É mais uma questão que merece a nossa atenção especial. Muitas informações não podem ser colocadas de forma expressa nesse documento e nem tudo que aconteceu na vida daquela criança vai ser repassado por aquele profissional do abrigo, porque tem informações que estão ainda passando por trâmite judicial e que precisam ser mantidas em sigilo para preservar a criança. E aí, outra coisa que é interessante, você não pode usar foto dessa criança tutelada pelo Estado, nem que o abrigo autorize, você não pode postar essas fotos, né? Se for fazer um estudo de caso em algum lugar, você usa só as iniciais do nome, sem dizer o nome da criança real, porque são crianças protegidas pelo Estado e que não podem ser expostas de uma forma que venha a comprometer essa segurança, esse sigilo da tutela. Tá? É outra questão interessante que a gente precisa ficar atento para saber de onde vem cada história, para que a gente também não peque, né, por achar que falando abertamente pode ser algo simples. E não é. Até um paciente ou um aluno que você atende, quando vai comentar com alguém fora do contexto do seu trabalho, é importante que você não diga nem o nome, porque você pode estar colocando essa criança de forma exposta, e não é isso que a gente quer. Então, passou por esse processo de anamnese, que é a etapa inicial, a gente tem uma outra importante informação, que é os círculos, ou o círculo que vai acontecer durante o processo de avaliação. E aí temos uma primeira informação que é interessante. Aquela primeira avaliação que você faz, ela não pode ser considerada a avaliação definitiva. Ela é o momento de contato inicial com essa pessoa, seja criança, adolescente ou adulto. Então é sempre importante que você, ao descrever esse primeiro relatório, você não diga o fulano de tal é assim. Você vai dizer durante a avaliação ou observação ou triagem, né, ou durante esse momento inicial, a criança, o adolescente ou o adulto apresentou-se assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a avaliação propriamente dita, ela é contínua e processual. Ela só vai acontecer ao final de algumas sessões que você vai iniciar com a criança, né? Onde você vai
conquistar essa criança, deixá-la à vontade, falando criança, mas pode ser adolescente, adulto, idoso. Você vai construir esse vínculo para que o outro se sinta à vontade, e é nesse sentir-se à vontade que você vai observar verdadeiramente como ele é. Porque aquele primeiro momento ele não conhece você, ele não conhece a equipe, ele está intimidado, ele pode nem falar e você dizer, fulano de tal não fala. E no primeiro encontro, posterior àquele momento da avaliação, ele fala. Então, às vezes é o momento que deixa a pessoa mais fechada e acaba não revelando tudo que ela de fato é. Por isso que é importante esse apresentou-se. A avaliação ela tem um outro processo para acontecer que vai sendo observado gradativamente. Por isso que uma avaliação não se dá em um único momento. Ela se dá em alguns encontros. E mesmo assim a gente ainda vai ter informações distorcidas, né? Qual a importância da anamnese? Conhecer toda a história da família para entender o caso atual. Qual a importância da avaliação? Conhecer para que a gente possa dialogar e assim decidir qual é o nosso plano a ser seguido enquanto proposta de intervenção. Não podemos confundir essa avaliação, que vai ser realizada ao longo de algumas sessões, com triagem. Triagem é um momento de observar situações para fazer encaminhamentos rápidos. Né? A observação que você faz naquele primeiro momento é uma avaliação inicial, mas não é definitiva. A avaliação propriamente dita, ela vai acontecendo, ela é contínua, ela é processual, né? E isso vai fazer com que as suas intervenções sejam de fato mais seguras. Então, entendendo a avaliação como um processo compartilhado de coleta e de análise das informações que você achou relevante naquele momento, considerando aí as características próprias do contexto escolar, do contexto familiar, do contexto social. Por isso que é importante entender esse sujeito dentro dessa esfera, né? Como é que ele é no contexto escolar? Qual a relação com o professor? Qual a relação com o conteúdo? Qual a relação dessa criança dentro do seu contexto familiar? Voltando para a escola, como é o contexto de sala de aula com ela? Como é que ela interage fora da sala de aula em momentos diferentes como esse, como no intervalo? Então, a gente tem que entender esses três momentos importantes: escola, família e sociedade. Esse é um conjunto de informações que merecem atenção quando a gente fala dessa observação da criança enquanto avaliação. Por isso que lá no estudo de caso, que eu vou já falar com vocês, a gente também precisa ter o relatório da escola, para entender a dinâmica da criança na escola. Mas um ponto importante da avaliação é que a gente muitas vezes fica muito focado em observar apenas dificuldades, dependências, deficiências, né? Aquilo que é negativo. Mas a gente também deve observar e deve registrar durante o relatório quais as capacidades, o que a criança consegue fazer, o que ela não consegue fazer, especialmente começando por isso. Porque quando você termina esse processo de avaliação, você vai dizer quem é o sujeito, por que é que ele chegou até você, qual foi a queixa que fez ele chegar até você, quem encaminhou, se foi a escola, se foi o médico, se foi a mãe que buscou por conta própria, se foi alguém que indicou a mãe. Você vai dizer quais são as capacidades que ele tem, quais são as suas dificuldades naquele momento de avaliação, e ao final você vai dizer no relatório o que você sugere. Você vai dizer da importância do seu serviço ou não, e vai sugerir que ele seja avaliado no setor X, no setor Y, dependendo daquilo que você observou como necessidade. Por isso que eu falei em lives anteriores da importância de conhecermos o que o TO faz, o que o fono faz, o que o psicólogo faz, o que cada profissional faz, não para fazer por ele, mas para saber, dentro das dificuldades que eu observei, para onde eu vou encaminhar essa criança enquanto outro serviço que merece uma atenção também para o seu processo de intervenção. Porque a gente fica muitas vezes querendo resolver tudo sozinho. E a gente já entendeu que nenhum profissional resolve as deficiências, as dificuldades de um paciente ou de um aluno sozinho. É preciso estar buscando por parcerias de ordem clínica, né, e institucional para que a gente consiga esse êxito necessário a esse processo aí de intervenção com a criança. Durante o processo de avaliação, também é importante que a gente observe uma outra questão importante. A criança pode não criar uma empatia muito positiva com você e vice-versa. A gente pode sofrer nesse momento aí de avaliação o que a gente chama de
transferência ou contra-transferência. A transferência é quando esse paciente ou esse aluno, né, traz para esses momentos, tanto da avaliação quanto para as situações dos atendimentos, alguns sentimentos, atitudes, condutas que são inconscientes, né? Ele traz e coloca para você, transferindo para você tudo isso, ou antipatizando, ou trazendo isso de uma forma muito positiva. E a contra-transferência é o contrário. É quando o profissional, né, são condutas que o profissional pode despertar durante os processos de avaliação ou de atendimento, né, que vai muitas vezes atrapalhar o processo de intervenção. Por isso que se esse momento de contra-transferência acontecer, ou você perceber que está havendo uma transferência muito negativa da criança em relação a você, aí também é hora de analisar o caso, repassar para um outro profissional, para não criar uma atmosfera negativa. Ou administrar muito bem isso e fazer com que essa questão seja superada. Tá? Mas é importante perceber que isso sim pode acontecer, dessa transferência ou contra-transferência também se dar nesses processos. Tá? Então, no momento da avaliação, é importante que o avaliador, independente de onde ele atue, ele desenvolva uma atitude de acolhimento com a criança. Por exemplo, na escola ou em algum espaço clínico, quando a criança vai para a avaliação, ela vai tão aterrorizada, porque muitas vezes em casa nem explicaram para ela o que ela ia fazer. É como se ela fosse para o médico tomar um remédio ou uma injeção. Elas, quando vem você, ela já se aterroriza, porque se você convidar para entrar sozinho sem a mãe, aí é outro terror. Então aquele momento tem que ser um momento descontraído, onde você vai brincar com aquela criança ou adolescente, se for o caso criança, né? Vamos dizer como é que vai ser aquele momento, que ele vai jogar, que ele vai brincar lá na sala com você, que não tem nada demais, daqui a pouco ele vai sair, é bem rapidinho. Então, esse primeiro momento deve ser um momento de acolhimento. E ali você vai observar e vai escutar frente a tudo que é necessário para esse primeiro momento. Lembrando de uma coisa interessante. Eu tenho uma colega aí na sala, ela vai lembrar do que eu vou dizer. Daniele Medeiros, eu acho que está na sala, né? Na hora da avaliação, seja avaliação inicial ou avaliação contínua, você vai, por exemplo, observar se a criança consegue compreender e executar noções matemáticas, por exemplo. Aí você vai colocar 2 mais 2. Quanto é? Como é que se faz essa continha aqui? Você conhece esse numeral? Que sinalzinho é esse aqui? Qual é o nome dele? Se a criança não conhece, né? Viu, Daniela? Escute aí. Se a criança não conhece, você não vai fazer espanto nem censura. Você vai seguindo o processo e vai registrar que a criança não conhece. Se a criança conhece, mas não sabe fazer, e você fez com ela, você vai registrar na avaliação que a criança consegue fazer com a ajuda do profissional. Você não vai ensinar para depois ela fazer, não. Porque vai acontecer muitas vezes de você ensinar, a criança faz, você coloca, criança consegue realizar o cálculo matemático assim, assim. Ele não consegue realizar, você ensinou. A observação desse momento de avaliação é para ver o que a criança compreende ou não compreende. O que ela consegue fazer ou o que ela tem dificuldade em fazer. Se você ensina e ela faz, você já adulterou a sua avaliação. É para dizer, se você ensinou e ela conseguiu fazer, é para você registrar que ela consegue fazer, porém, foi necessário, primeiro, ensinar o processo, apresentar o processo para que ela conseguisse fazer. Porque às vezes a criança nem reconhece, né, os sinais matemáticos, né, os números, o que é que significa, como se dá aquele processo, e quando você intervém, você já adultera esse resultado. Eu coloquei a Daniela aí para ela lembrar de coisas que aconteciam assim nos nossos processos de avaliação, tá? Você vai dizer que ela faz com ajuda ou sem ajuda, mas nesse momento é importante que você pergunte para ela se ela conhece, peça para ela fazer. Se ela sentir dificuldade, aí você pergunta se ela quer ajuda. Mas você vai registrar tudo isso, que ela consegue fazer com ajuda, sem ajuda, né? Seja lá como for. Portanto, que seja informação real e não uma coisa ilusória que faz um maquiar da avaliação que acaba não sendo a situação real, né? A Glaucia está dizendo que na avaliação o profissional deve apenas observar as habilidades cognitivas do sujeito, exatamente, sem intervir, porque senão você acaba adulterando todo o processo. Durante o processo da avaliação é importante levantar algumas questões interessantes. Às vezes a criança vai sem nenhum diagnóstico. Ontem alguém me perguntou
se o profissional pode fazer uma hipótese diagnóstica, pode levantar uma hipótese diagnóstica. Pode. Ele não deve colocar isso para encaminhamento enquanto documento para chegar em qualquer espaço aí que a criança vá transitar. A hipótese diagnóstica que você levanta é quando você vai fazer um estudo entre você e sua equipe para entender melhor aquela criança para fazer os encaminhamentos externos. Tá? O que está acontecendo muitas vezes em alguns locais é que estão fazendo com que profissionais da educação levantem hipóteses diagnósticas e já seja utilizada essa hipótese diagnóstica em outros locais como pré-diagnóstico, né? Já induzindo ao diagnóstico. A gente tem que ter cuidado, porque quem trabalha com diagnóstico é o médico. Por mais que a gente seja conhecedor de alguns transtornos, de algumas deficiências, a gente supõe que. A gente não pode afirmar em nenhum momento que a criança tenha esse ou aquele diagnóstico. Isso é competência médica em se tratando de criança, neuropediátrica e psiquiátrica infantil, tá? Então não pode acontecer esse processo de você pensar numa condição para o diagnóstico e já sair afirmando como sendo quase uma informação verdadeira, tá? Então é importante ouvir o que a família tem a dizer daqueles sintomas, isso a gente faz lá na anamnese, né? Entender como eles interpretam esse processo, mas acima de tudo observar a criança, porque às vezes também a informação que a família traz não condiz com a informação que a criança apresenta no momento da avaliação. Nádia, a internet aqui tá normal. Não sei pra você aí. Gente, a internet tá ruim? Som e imagem tá ok? Me dá aí um retorno. Alguém me dá um retorno? Ok, aqui também tá normal também. Bom, seguindo ainda a pauta da avaliação, é importante evitar perguntas fechadas, né, de múltipla escolha, deixar a criança no nível de compreensão que ela possa dizer aquilo que você perguntou dentro da capacidade de compreensão dela. É importante observar tudo isso e nós temos um único elemento que favorece esse processo de mediação: o brincar, o jogo. Sempre levar algum recurso ou pedir que a criança escolha algum recurso na sua sala para brincar com ela durante aquele processo de utilização do recurso e a partir daí você vai investigando dentro daquele recurso que foi interessante para ela como elemento de atração tudo que você quer trabalhar enquanto observação avaliativa, tá? Então você ela pegou um quebra-cabeça, você vai explorar, vai trabalhar com ela, pedir para ela contar a quantidade de peças, qual a peça maior, qual a peça menor, quais são as cores que tem ali, que tipo de figura tem naquele quebra-cabeça, é um animal, qual o nome dele, você sabe descrever o nome desse animal. Gente, com um jogo só você faz uma infinidade de intervenções avaliativas. Você descobre diversas situações apenas com um jogo. Não enche a sua mesa com vários jogos para avaliar, não, porque você vai criar ali distratores suficientes para perder o foco de atenção da criança. Então, se você for levar alguns jogos, coloque numa maleta ou coloque debaixo da mesa e vá colocando um por vez para não gerar uma confusão de estímulos e a criança se perder na ânsia de querer mexer em todos os jogos e acabar não conseguindo fazer o que você espera enquanto proposta de observação. Se ela fizer isso, aí você vai registrar que a criança perde o foco atencional, mas também você acaba induzindo a isso. Toda criança fica deslumbrada frente a um monte de recursos. Portanto, é necessário também uma certa cautela nossa durante esse processo, tá? Então, evitar excesso de estímulos, utilizar sempre de recursos lúdicos durante o processo de avaliação. Se a criança não consegue ficar na sala, você vai sair com ela para algum lugar, aproveita esse momento de saída e vai intervindo enquanto avaliação para descobrir quais são as dificuldades, o que é que ela sabe, o que ela não sabe, a partir daquele momento, seja fora ou dentro da sala. Mas tudo isso, lembrando, deve ser registrado no relatório após a avaliação, tá? A intervenção é bem depois. Aqui a gente está ainda coletando informações sobre aquele paciente ou aquele aluno. A primeira informação foi a anamnese familiar e agora é o momento de você descobrir, garimpar informações de dificuldades e de capacidades com aquele sujeito, ok? Respeitar o tempo de tolerância. Não vai insistir em continuar o processo de avaliação se a pessoa já se irritou, já não quer mais fazer. Às vezes é 10 minutos, é 20 minutos, é meia hora, é 40 minutos, mas tem criança que não consegue ficar muito tempo
porque o nível de tolerância é muito pequeno, especialmente quando falamos de autismo, de deficiência intelectual, de síndrome de Down, de outros transtornos aí do neurodesenvolvimento. Como eu já falei antes, não influenciar respostas. E uma informação muito interessante: observar qual foi a queixa do encaminhamento. Às vezes, o que você observa durante o processo de investigação avaliativa não tem nada a ver com a queixa. Você descobriu milhões de outras coisas que não condiz com a queixa. Às vezes, a queixa da criança vem como dificuldade de aprendizagem, enquanto transtorno específico de aprendizagem. E você descobre que a criança está passando por um problema familiar, por um problema fisiológico, gastrointestinal, que dificulta o processo de aprendizagem, mas não é um transtorno específico de aprendizagem. Tá? Por isso que esse olhar de investigador deve ser muito apurado para que você não deixe passar nenhuma informação. Tem alguém colocando aqui uma fala: meu filho tem TDA, toma Ritalina, a neuro fala que não precisa ele tomar no final de semana ou férias. Tenho dúvidas sobre isso. Olha, não está dentro da pauta da avaliação, mas eu vou responder para você, tá? A Ritalina é para melhorar a condição de comportamento, de sono, de agitação, de déficit atencional que a criança com TDAH tem. Ela não é para a escola. Então, ela não tem que ter esse período de interrupção, fim de semana e férias. Essa é uma conduta de alguns médicos, outros não defendem essa conduta. Eu aconselho que ela seja ininterrupta, que não tenha períodos de interrupção. Conforme a criança vai crescendo, aí você vai fazendo desmame, dependendo da necessidade ou não desse desmame. Mas esse período de intercalado aí, de fim de semana não tomar, eu entendo como uma forma de você dar ao organismo chances de criar anticorpos contra o remédio, e esse remédio ir perdendo gradativamente o efeito que ele poderia fazer nesse sujeito, tá? Tem uma outra questão aqui. Meu filho é autista, ele é atendido no CAPS infantil. A psicóloga, em 2 consultas, dispensou ele do tratamento. Não tenho condições de pagar, mas dispensou por quê? Não vamos sair da pauta da avaliação, mas aqui, eu não entendi a pergunta. Por que ela dispensou do atendimento? Não ficou claro aqui a informação, tá? Veja aí, é a Santos Leite. Por que ela dispensou do atendimento no CAPS infantil? Aguardando, Santos. Enquanto a Santos Leite responde, reforçando a importância da relação educador, né, o avaliador, o profissional da saúde versus esse paciente ou esse aluno. É importante que haja essa confiança por parte da criança ou adolescente em você, para que não aconteça essas dificuldades aí durante esses processos, tá? Pontuando mais algumas questões da avaliação. Pronto. Durante o processo de avaliação, é importante que você não deixe passar nenhuma informação despercebida. Por exemplo, o que é que eu vou observar durante uma avaliação, independente da área? Se a criança já tem consciência corporal, como é que está essa questão ligada ao esquema corporal, a autoimagem, partes maiores, menores, noção de lateralidade, dominância lateral, reconhecimento das partes do corpo nela, no outro e na figura, né? Quais são as funções corporais? Observar como está o nível de compreensão em relação à associação e discriminação de letras, de cores, de formas, né? Tamanho, peso, número, quantidade, seriação. Observar a compreensão, o interesse e a participação da criança. Ela respondeu aqui, porque ela diz que não é a área dela. Olha, querida, vou ser bem sincero com você. Se a psicóloga está num CAPS infantil, como é que não é a área dela atender a autista num CAPS infantil? Vamos deixar esse assunto para uma próxima pauta. Mas, se eu trabalho num CAPS infantil, eu atendo todos os transtornos que envolvem deficiências, dificuldades, né? Qualquer situação que envolva comportamento, que envolva aprendizado, que está ali enquanto paciente do CAPS infantil é meu paciente e é minha área. A gente não tem nesse momento como escolher quem vai atender ou deixar de atender, porque eu não estudei sobre isso. Se eu estou ali trabalhando num CAPS infantil, eu tenho que buscar por conhecimento acerca de tudo aquilo que vai chegar enquanto diagnóstico para esse espaço chamado
CAPS infantil. Aí já é uma questão que merece uma chamada por parte da coordenação, porque não se pode dispensar um paciente por dizer que não é a sua área de trabalho. É importante esse tipo de situação ser colocada, porque quem está ali tem que atender a toda essa demanda. É a mesma coisa de você ir para uma sala de recurso multifuncional e não querer atender um cego, porque não é a sua área. É a sua área, sim. Então, se você não está nesse espaço e ainda não domina sobre essa deficiência ou esse transtorno, é importante estudar para não ter esse tipo de atitude, tá? Voltando aqui para a avaliação. Observar a capacidade de execução da atividade, se é com ajuda, se é sem ajuda, como é que a criança compreende, se ela compreende ordens simples, ordens complexas, se ela tem dificuldade em compreender, né, se ela compreende todas as ordens que são dadas, ou se ela precisa de auxílio para isso, como é que ela se expressa, como é que ela se comunica, como é que está o nível de linguagem funcional dessa criança. A Alane está dizendo que muitas vezes, de acordo com o diagnóstico, temos que estudar a demanda que chega. Sim, em se tratando de autismo e estar num CAPS infantil, Alane, é demanda do CAPS infantil. Não tem o que questionar. Observar desenvolvimento de habilidades para a dependência ou independência em relação a atividades da vida diária, como a criança utiliza esse material, qual o nível de preensão que ela utiliza, como está a coordenação motora ampla e fina dela, né? Enquanto linguagem e comunicação, se há distorções. Olha que interessante isso. Se a criança tem distorções na fala, trocas ou omissões, tanto de letras, né, na fala ou na escrita, aí eu já vou entender que, se eu não sou fonoaudiólogo, ela tem uma necessidade de uma avaliação fonoaudiológica. E aí quem vai dizer se ela precisa ou não do fonoaudiólogo é o próprio fonoaudiólogo. Mas é importante que a gente observe todas essas minúcias de dificuldades para não querer se empoderar enquanto intervenção em todas elas e encaminhar para onde de fato pode ser encaminhado, tá? Interpretação textual, raciocínio lógico, percepção, memória, associação de ideias, sequência lógica, orientação espacial e temporal. Tudo isso é observado, como a criança anda, o tipo de marcha, se ela tem dificuldade, se ela anda com apoio, sem apoio. E aí, de novo, posterior a isso, você vai demandar a necessidade de compreender qual é o diagnóstico dela. Também já o Wilson vai brigar com a gente para matar as saudades. Olha, a Poliana, não sei não. Vamos de novo aqui. A Poliana me fez perder a linha de raciocínio. Vamos de novo. Terminou a avaliação? Coletou todas as informações que você achou necessário? Então agora vamos sentar. Vamos estudar qual o diagnóstico que a criança tem. Tá? Ela é autista? Eu vou estudar sobre autismo, vou falar um pouquinho sobre o autismo, vou mostrar quais foram os principais pontos observados durante a anamnese familiar, vou mostrar quais foram as principais questões levantadas de capacidade e de dificuldade durante a avaliação e vou fazer aqui o meu chamado estudo de caso. O que é esse estudo de caso? O estudo de caso é o processo que você vai realizar para mostrar como será o seu plano de intervenção. Lembrando que a gente não faz um estudo de caso só quando vai mostrar o êxito de uma situação. A gente pode fazer um estudo de caso para ouvir a opinião de outros profissionais, a gente pode fazer um estudo de caso para começar o processo de intervenção, né? Então a gente tem vários objetivos imbricados aí no estudo de caso. Então o estudo de caso, ele é uma abordagem de serviço, né? Um processo de avaliação ou posterior às avaliações que se pode realizar individualmente, você pode realizar em dupla ou pode realizar em equipe. A gente tem diversos modelos de estudo de caso. A escola faz o conselho de classe, é estudo de caso. Breve, mas é estudo de caso. O médico, quando está em dúvida com relação a um caso que ele está acompanhando, ele faz uma junta médica para encontrar uma forma de resolver aquele caso. É um estudo de caso. E ele conseguiu resolver de forma maravilhosa um caso. Ele pode mostrar esse caso, é um estudo de caso onde ele vai mostrar resultados positivos. Mas durante o conselho a junta médica, ele faz um estudo de caso para ouvir outras opiniões. A gente muitas vezes é que tem essa dificuldade de mostrar aquilo que a gente está com dificuldade em fazer. A gente só quer fazer estudo de caso para mostrar que deu certo. Nem todo atendimento está dando certo. Quando trabalha em equipe, é mais importante ainda que você sente para discutir com os colegas. Olha, já fiz assim, você fez assim, né? Vamos ver como é que a gente pode fazer agora, o que é que a gente deve fazer agora. Encaminhar para outro lugar. Então, o estudo de caso também é para se buscar soluções, tá?
E quando a gente fala de estudo de caso dentro do contexto escolar, é mais interessante ainda porque eu tenho que ver tudo isso que eu falei anteriormente. Conhecer a realidade da escola, conhecer a dinâmica da família com relação àquela criança. Então, se eu tenho de posse a anamnese, a avaliação inicial e a avaliação que foi contínua com essa criança, e eu estou agora iniciando meu processo de intervenção, eu preciso fazer toda essa junção de informação para dizer, posterior a tudo isso que eu observei, vamos iniciar o processo de intervenção, o objetivo será esse, os recursos utilizados serão esses, as atividades serão essas, né? A gente pode criar esse plano de intervenção a partir daquilo que eu entendi como dificuldade e que entendi como capacidade. Lá no serviço de AEE, por exemplo, sala de recurso multifuncional e centro de AEE, você vai trabalhar com complementação e suplementação. Lá no espaço institucional, no espaço clínico, você vai trabalhar com a proposta de habilitação ou de reabilitação, dentro das demandas que cada caso vão cobrar. Então, qual é o maior objetivo de um estudo de caso? Saber ou definir o que se quer pesquisar em relação àquele sujeito, ou o que se quer mostrar em relação àquele sujeito. Então, se a gente trabalha em qualquer instituição, seja ela escola ou no espaço clínico, é importante solicitar que a escola envie um relatório, né? E aí, mais uma informação que eu acho que é interessante. Os relatórios não precisam ser livros. O relatório é uma apresentação do sujeito, onde você diz como é que ele é o nome, idade, a série, né, o diagnóstico dele, se ele tiver, as dificuldades e as capacidades. A gente não precisa fazer aquele negócio demorado com 5, 10 páginas, que quem vai ler nem consegue ler. E ao conseguir ler ainda se perde, porque você diz uma coisa, de outra hora você desfaz a mesma coisa que você diz. Quanto mais extenso for o seu relatório para auxiliar nesse estudo de caso, mais confuso vai ser, porque você pode repetir informações ou até haver desencontros de informação, tá? Então solicita o relatório da escola, se tiver diagnóstico, pede que a mãe traga para anexar esse documento. Se for possível, é importante conhecer quais são as propostas de inclusão que a escola está oferecendo, qual é o tipo de acessibilidade que está recebendo da escola, né? Se a criança está tendo as suas necessidades atendidas enquanto adequação curricular, né? E outra questão também importante, se você vai apresentar esse estudo de caso em algum local, ou vai colocar em algum livro, Wilson, na avaliação, você segue algum protocolo? Daniel, depende do tipo de deficiência que a gente vai abordar. A avaliação, às vezes, ela tem um padrão comum e você, de acordo com a demanda que chega, você vai ajustando aquilo que você entende como necessidade de observar para aquele diagnóstico. Mas existem algumas escalas de avaliação interessantes, dependendo da idade, né? Cada espaço trabalha com escalas diferentes. No caso do autismo, a gente pode utilizar a escala CAS para entender os níveis de dificuldades, pode utilizar do MChat para compreender como a criança acontece enquanto comportamento no espaço familiar e domiciliar. No caso do TDAH, o mais usado para a gente entender as dificuldades é o SNAP-4, então depende muito da demanda de cada caso, tá? Como eu estava falando, se a gente for apresentar esse caso em algum local, é importante a autorização da família se você for usar imagens, se você for usar o nome da pessoa. Então, qualquer informação real daquele sujeito só pode ser usada se tiver a autorização prévia do responsável. Não se pode divulgar essas questões ou apresentar em algum lugar sem que haja essa autorização. É sempre importante isso, porque a gente tem visto aí processos acontecer por se compartilhar algumas informações, e essas informações acabam muitas vezes não sendo autorizadas pela família, e isso gera um mal-estar para o profissional, tá? Então, ao final do estudo de caso, de tudo isso que você apresentou, a anamnese, a avaliação, relatório, né, o seu plano de intervenção, independente da área, você pode fazer essa apresentação, se for o caso, numa equipe, pode discutir esse caso com a equipe, e dependendo da equipe que você atua, pode inclusive haver outras opiniões de encaminhamentos que podem ser necessários, né, de para onde é mais emergencial essa criança ir enquanto atendimento inicial. Por exemplo, numa equipe a gente tem terapeuta, fono, psicólogo, psicomotricista, psicopedagogo, e aí você quer oferecer tudo isso para a criança porque acha que ela precisa de todos. Cuidado.
Se o atendimento é uma vez por semana ou duas vezes por semana, é no máximo 2 ou 3 por cada vez que a criança vai. Porque se você coloca 4, 5 atendimentos, até 3 às vezes, a criança não tem tolerância para ficar, dependendo de cada caso. Tá? Então, eu aconselho no máximo 3 serviços de atendimento por vez, se houver tolerância por parte do paciente ou do aluno em receber 3 serviços de intervenção. Porque às vezes ela funciona bem no primeiro, mas chegou no segundo e no terceiro já não tem mais tolerância e acaba não sendo muito funcional. Em vez de ajudar, atrapalha, tá? Então, fazendo uma recapitulação de tudo isso que a gente observou. Para o estudo de caso, é importante a anamnese, entender qual a queixa ou quadro diagnóstico, fazer um estudo um pouquinho sobre isso. A Alan está dizendo que o MChat é usado para crianças que até 2 anos. Na realidade, o MChat é para você observar possíveis sinais do autismo, independente da idade. É só para você identificar se tem ali possibilidades apontadas para o autismo e, a partir daí, se encaminhar para uma avaliação neuropediátrica, tá? Já a escala CARS é para você fazer o uso da aplicação posterior ao diagnóstico fechado para entender o nível de prejuízo do autismo, ok? Pois é, a Daniela está dizendo, usamos as escalas e alguns protocolos para nortear a avaliação. Afinal, não acredito também não, Daniela, é uma padronização dessa avaliação. Por isso que a gente tem que ter... nos últimos anos, Daniela, eu passei 22 anos trabalhando no mesmo serviço. Nos últimos anos, eu ia para a sala de avaliação com um papel em branco e uma caneta. Eu nem mandava mais copiar o roteiro de avaliação, porque quando a criança chegava, ela ia dizer para mim qual era o ponto inicial da minha observação. Né? Que aí a gente focava na capacidade de comunicação, na capacidade de interação, na capacidade de aprendizado escolar, na capacidade de socialização, de tolerância. Então, eu gosto de dizer que esse padrão de escala é muito mais para venda de produto enquanto mercado das deficiências, do que uma forma mesmo de se avaliar. É lógico que a gente tem algumas escalas que ajudam a entender alguns diagnósticos, mas esse padrão fechado eu acho que acaba muitas vezes tirando de nós a oportunidade de enxergar outras coisas, porque quem vai dizer a necessidade é a própria pessoa que vai ser avaliada. É a mesma coisa do atendimento. Eu planejei uma aula, comprei um atendimento, comprei um jogo maravilhoso, a criança chegou na sala e se encantou com a caixa de sapato que estava no chão. Não, mas eu planejei esse jogo. Vai ser esse jogo? Não, seja flexível. Coloca o jogo de lado, vamos para a caixa de sapato. É a caixa de sapato que vai ser meu caminho para chegar até onde eu quero. A gente é que está, às vezes, muito fechado em algumas questões e perde a oportunidade de ganhar outras. Por isso, quem vai dizer o percurso que eu vou correr, é lógico que eu tenho que ter parâmetros, mas quem vai dizer o percurso da minha abordagem vai ser o próprio paciente, tá? Então vamos lá, sequência. A anamnese, a queixa ou quadro diagnóstico, descrever sobre esse quadro diagnóstico, seja por uma hipótese ou diagnóstico fechado, a avaliação inicial, a avaliação que você fechou ao longo dos atendimentos, o relatório que deve conter, a descrição de tudo isso enquanto situação importante, plano de intervenção, objetivos a serem atingidos, atividades indicadas, atividades contraindicadas também merecem uma atenção especial, até porque você muitas vezes não vai lembrar de todas essas situações, então é importante anotar. Recursos utilizados, recursos que podem ser não bem-vindos dependendo do comportamento da criança. Resultados obtidos ao longo do processo de intervenção. Você pode fazer uma reavaliação a cada 6 meses para ver se precisa modificar o seu plano de intervenção. Se tiver necessidade de outras parcerias, você vai fazer os seus relatórios de encaminhamento, lembrando-se sempre, você não vai dizer a criança precisa de fono, a criança precisa de remédio. Não, você vai dizer sugiro ou sugere-se uma avaliação fonoaudiológica por conta disso. Sugere-se reavaliação médica no tocante à medicação, desde que seja necessário. Quem vai dizer a necessidade do terapeuta, do fono, do psicólogo, do médico ou do pedagogo é o próprio profissional. A gente está sugerindo uma avaliação. Ele vai avaliar e vai dizer se ele precisa ou não de você. A gente não vai cair naquela falha de querer dizer que a criança precisa disso ou daquilo. Quem vai dizer é o profissional que tem a habilitação para esse fim, tá?
Então, posterior às propostas de encaminhamento, sugestões, né, o que você sugere, e o parecer final, que é o que vai fechar o seu estudo, tá? Então, é um assunto longo, que eu tentei resumir em 1 hora, falando de anamnese, de avaliação inicial, de avaliação contínua e processual, e do estudo de caso, que é a junção de todas essas informações, tá? A Daniela está dizendo que, em média, o processo avaliativo leva de 5 a 6 encontros. Tem crianças que até mais, né, Daniela? Dependendo de como a criança conseguiu ficar à vontade com você, o processo avaliativo vai da anamnese até o estudo de caso, exatamente. É toda essa junção de informação, onde muitas vezes eu até vou desfazer o que eu observei inicialmente, falando agora de outra forma, porque aquele momento inicial não pode ser tomado como referência para outros momentos importantes dessas observações, tá? A gente tem 4 minutinhos ainda de live. Eu estou aqui numa mesa com um monte de jogo, um monte de recursos. Eu vou convidar vocês para às 19 horas voltar aqui para a sala. A gente vai encerrar já já. Às 19 horas eu volto mostrando. A gente fez uma live anterior mostrando vários jogos. E vou mostrar hoje outros jogos interessantes. Tem muito recurso bacana, ó. Já vou mostrar vários recursos, né, de estratégias diversas. Tem recursos fabulosos. Olha aí que interessante. Vamos já mostrar que são recursos disponíveis na Mais Estímulos. E que a gente está nesse momento de pandemia também trabalhando com delivery, se antenando aí com a nova proposta do momento. E já a gente vai fazer uma outra live às 19 horas. Falando sobre recursos lúdicos, educativos e terapêuticos. Todos esses recursos que a gente vai ter como proposta, alguns objetivos que serão rápidos, que são muitos jogos, inclusive muito adaptador de lápis, ó, coisa bem interessante para a gente mostrar já para vocês. Para a gente ver como a gente tem um arsenal aí de possibilidades para intervir com as nossas crianças, já que a gente já fez aí anamnese, avaliação e estudo de caso, tá? Então, daqui a pouquinho eu estou voltando às 19 horas, para a gente falar sobre recursos lúdicos, recursos educativos e recursos terapêuticos que se faz a partir da utilização do mesmo produto com cada fim específico, ok? Obrigado pela atenção de cada um de vocês e já às 19 horas a gente volta para falar sobre os nossos recursos tão utilizados em todas as nossas áreas multidisciplinares que a gente tem aí atendendo crianças, adolescentes e adultos, que a gente vai falar também de alguns que são usados para estimulação cognitiva em adultos. Já a gente volta, só vou trocar de roupa e comer alguma coisa e volto às 19 horas. Abraço e até já!